Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Todos felizes na casa do Senhor? Oh, glória a Deus. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estar nesse púlpito. Não é fácil, irmãos, que a gente paga o preço para estar aqui em cima. E é uma responsabilidade muito grande de estar ministrando a palavra, né? Porque Deus nos capacita e o inimigo às vezes cria tantas situações para a gente não estar fazendo, né, as vontades de Deus. E assim, eu sinto honrado mesmo por Deus me conceder essa oportunidade, e o pastor também por confiar, né, de estar trazendo mais uma vez a mensagem para a igreja. Vamos então direto ao tema da campanha. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Podemos ler? Está ali projetado também, né? Mensagem à igreja de Filadélfia. Escrevo esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrar-se a seus pés e reconhecerem que amo vocês. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei o grande tempo de provação, que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem para ninguém tomar a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos assentar, fiquem à vontade na casa do Senhor. Inicialmente, irmãos, precisamos entender essa colocação dessa carta e destrinchar o livro de Apocalipse. Se a gente for perceber, desde o primeiro capítulo, João foi responsável por estar escrevendo várias cartas às igrejas daquela época. Todas as cartas reveladas por Jesus Cristo. E se a gente perceber, irmãos, dessas cartas, somente 2 igrejas eram boas perante aos olhos de Deus. Essas igrejas, a qual a gente acabou de ler o capítulo 3, né, a partir do versículo 7, que é a igreja de Filadélfia e Esmirna, que foram as únicas citadas por Jesus que andavam conforme as Escrituras. As demais igrejas que foram citadas aqui, se a gente for voltar, a partir do primeiro capítulo, a seguir temos Éfeso, que foi repreendido pelo Senhor. Ele elogiou, claro, teve alguns motivos para estar elogiando, mas ele colocou aqui, no capítulo 2, versículo 4: vocês abandonaram o amor que tinha no princípio. Se a gente pegar outras aqui, Tiatira,
Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviar. Sardes, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Laodiceia, você não é frio e nem quente. Então, irmão, se a gente for ver as únicas igrejas que era boa aos olhos de Jesus, era a igreja de Filadélfia e Esmirna. E vamos destrinchar no tema da campanha, irmãos. Prometo que eu não vou tentar sair dele. E que Deus possa conduzir tudo que Ele me revelou, que eu possa passar para a igreja. A primeira parte que veio na minha memória, que destacou muito, foi no versículo 8. A primeira frase que ele colocou aqui na carta: sei de tudo que você faz. Irmãos, Jesus, ele tinha total conhecimento do que se passava dentro da igreja de Filadélfia. Ele sabia cada detalhe daquela igreja, cada detalhe. Primeiramente, ele entendia o mais profundo, irmãos, do que aconteceu naquela igreja. E não é diferente para as igrejas de hoje. Jesus, ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe tudo o que se passa em cada igreja. Ele sabe o que cada templo está fazendo mediante as Escrituras, mediante a sua palavra. Devemos puxar também para nós, porque somos templos do Espírito Santo. E o que a gente está fazendo para Deus? Será que a gente está andando no caminho correto? Será que estamos fazendo da forma certa? Como que a gente está sendo em casa? A gente está sendo o que a gente é dentro da igreja, em casa? Como que está sendo o nosso matrimônio? Como que está sendo o nosso trabalho? Tudo isso, o Senhor está vendo. E aqui deixa bem claro: sei tudo o que você faz. Isso aí vale tanto para a igreja quanto para nós. Que a gente possa refletir nessa pequena frase e que venhamos guardar cada passo aqui que a gente poder se deixar nesse capítulo. Outra frase também que me chama bastante atenção é referente à porta que ninguém pode fechar. Jesus colocou aqui para a igreja de Filadélfia que ele abriu uma porta que ninguém pode fechar. Que porta é essa, meu amigo? A porta da salvação. É a porta da salvação. Isso vale não só para a igreja de Filadélfia, mas para nós também. E Deus, o Senhor, através de Deus, Ele abre porta onde você menos imagina. Às vezes você está encontrando portas fechadas, mas se não foi o Senhor que abriu, é porque realmente não era para abrir. E às vezes a porta está aberta, mas o inimigo está ali, tentando para fechar aquela porta. Se é no emprego, se é no relacionamento, né? Se é no propósito que você está seguindo ali, o inimigo está tentando isso. Mas pode ter certeza, se o Senhor abriu essa porta, ninguém fecha. Confia no Senhor. Outra pequena frase também que marca aqui nesse versículo, tudo isso no mesmo versículo, versículo 8. Pouca força. Então, independente de qualquer coisa, o Senhor conhecia a igreja de Filadélfia. Ele tinha a porta aberta que ninguém podia fechar. E sabia que a igreja de Filadélfia tinha pouca força. Só que pouca força, irmãos, não significa fraqueza. Pouca força é você reconhecer que tem suas limitações. Reconhecer que você é totalmente dependente de Deus. Irmãos, eu falo por conta própria.
por mim mesmo. Se você fizer as coisas sem direcionamento de Deus, vai para cá. Quando você coloca na dependência totalmente de Deus, e Deus quer que aquilo aconteça na sua vida, pode ter certeza que vai acontecer. Então, independente se você tem força ou não, às vezes você está aqui na casa do Senhor, está pensando em desistir, mas se está fraco, ora, peça a Deus para Ele tocar o seu coração, para que Ele venha alimentar, que Ele venha avivar a sua alma, para que você venha à igreja e tenha força para prosseguir na caminhada. É árduo, é difícil, não é fácil. A gente vê a cada dia as igrejas se esvaziando, cada dia mais. Grandes templos aí, no mundo aí, conseguindo recrutar várias pessoas, né? Só que uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, é que a igreja de Filadélfia, apesar de ser uma igreja simples e perseguida, ela era uma igreja que não desviava dos princípios do Senhor. E se a gente pegar alguns templos que temos hoje, são vários templos que estão mudando totalmente o que a Bíblia prega. Irmãos, eu não falo por conta da nossa igreja, mas graças a Deus a nossa igreja aqui, ela prega o que a Bíblia fala, não prega de nós mesmos. E assim, o pior erro que a gente pode cometer é fazer o quê? Trazer o mundo para dentro da igreja. E está mudando isso, porque os grandes templos estão fazendo isso, está levando o mundo para dentro da igreja. Em vez de pegar as pessoas que estão no mundo e trazer para a igreja, que é totalmente diferente. Porque quem vai impactar, quem vai fortalecer, quem vai mudar a história, quem vai livrar de todo mal, de vícios, é a igreja, é Deus, é o Espírito Santo. A gente não tem que se adequar a nenhuma modinha do mundo, porque o tempo está aí, e na Bíblia fala, essa igreja de Filadélfia agradava aos olhos do Senhor, por quê? Porque ela era correta, e seguia as Escrituras, seguia os ensinamentos de Jesus, e era linda aos olhos do Senhor. Ainda no versículo 8, ele coloca aqui mais uma frase: obedeceu a minha palavra. A todo momento, independente de qualquer coisa, irmãos, ele estava obedecendo a palavra. Às vezes nos colocamos de frente ao pastor, né? O pastor às vezes aí dá uma puxadinha de orelha, para colocar na linha, porque ele está aqui para nos direcionar, ele é a liderança. E às vezes não ouvimos o nosso pastor, que é direcionado por Deus, para estar nos auxiliando, nos orientando, e automaticamente a gente está descumprindo as ordenanças do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Que possamos a cada dia ver mais, orar por nossos pastores, porque não é fácil, e tentar seguir realmente na caminhada do Senhor, perseverar, porque não é fácil, e seguir as Escrituras, irmãos. E na palavra de Deus fala, o salmista Davi, ele fala, né, que guardou a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Sabe por que ele falou isso? A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. A única coisa, Deus. Quanto mais você peca, mais o Espírito Santo afasta de você. E quanto mais você busca, mais o Espírito Santo está em você. Então ele fala para a gente obedecer a palavra, conforme a igreja de Filadélfia. Trazer para nós, para si, não só para o templo do Espírito Santo, santos, somos nós que podemos trazer para a gente, para si mesmo, não só para o ambiente físico, mas para o nosso trabalho. Mais uma parte aqui da mensagem na qual a gente leu, Jesus destaca: venho em breve, apegue-se
ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. É forte, irmãos. Ali, bom, põe o meio, põe o flyer do culto. O que está escrito ali no tema? O principal lá, última hora. Jesus fala aqui, ó, venham em breve. Apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Coroa é a sua salvação. 3 coisas que a gente deve fazer e não se esquecer, para que a gente continue em busca da nossa salvação e consiga conquistar. Guarda o coração, guardar a palavra e guardar a fé. Coração, por quê? Porque devemos guardar o coração. O coração é tudo aquilo que você guarda no seu coração, é o que você coloca para fora. Então, por exemplo, se você estiver triste, você vai transmitir tristeza. Se você estiver com raiva, você vai transmitir raiva. Então, guarde o seu coração, para que não venha errar contra Deus. Se você tiver, por algum motivo, sei lá, ansioso, nervoso, alguma coisa, ora a Deus para não perder a sua coroa. O segundo, a palavra. Por que a palavra? Eu guardei o coração para mim ser direcionado por Deus. A palavra é para mim seguir as Escrituras e não seguir o que o mundo prega. Seguir o que a Bíblia prega. A Bíblia é o nosso manual de vida. A Bíblia é que nos direciona onde devemos ir. A Bíblia é que nos vai direcionar quais são os passos que a gente deve dar. E a fé. Sabe por que a fé? Porque às vezes, no impossível, o Senhor vai mexer. E às vezes para você é impossível, mas para Deus nada é impossível. Que você venha ter fé. Às vezes tem situação que está acontecendo na sua vida que você acha que não tem mais jeito. Aí é que Deus gosta, irmão. Quando você pensa que não tem jeito. Aí sabe o que ele faz? Senta na sua caminha aí, ou então ajoelha e ora. Agora deixa comigo, porque você falou que não tem força. E você mostrou que tem totalmente a dependência de mim. É a fé. É onde move o impossível. Aquilo que você não acredita, não vai realizar, irmãos. Coloque nas mãos de Deus. Eu posso, eu quero. O Senhor vai me conceder. Eu busco. Eu sei que eu vou conseguir. Profetiza na sua vida. Que às vezes tem a situação que não anda por conta disso. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui. Eu nem coloquei no meu esboço, mas tem coisas que acontecem na vida que não anda porque você não profetiza da forma correta. É porque fala assim, já assim, nossa, eu acho que não vai dar certo. Tenha fé, irmãos. Põe Deus à prova. Deus vai mover, Ele vai te surpreender. É engraçado, eu acho que às vezes nós, assim, já aconteceu comigo também, de pensar assim, falar assim, nossa, será que realmente vai acontecer? Mas coloca Deus à prova, ora, fala assim, oh, se for da tua vontade acontecer, essa situação mudar, eu tenho certeza absoluta que, meu Deus, Ele vai mudar a situação. E para finalizar, irmãos, para não tomar muito tempo, para a gente conseguir terminar praticamente no horário, qual que é o último versículo que a gente leu aqui? Versículo 13. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, é muito forte porque o Senhor mandou o Consolador para nos orientar. E Ele nos fala aqui através desta carta que fica bem claro: eu venho sem demora.
Irmãos, e os acontecimentos que tá aparecendo na mídia, o que a gente mais vê ali é que realmente está muito próximo. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa e está tendo os Jogos Olímpicos, né, em Paris. Irmãos, como a gente tem muito acesso à rede social, a rede social, ela, se você usar da forma correta, ela é muito boa, né? Então, se você pegar em detalhes mesmo o que está acontecendo em Paris, está escancarado o anticristo. Depois puxa e vai dar uma lista do que está acontecendo lá. Eu vou citar só um pequeno detalhe lá que eu vi essa semana, que eles colocaram, pastor, um cavalo com um cavaleiro de prata entrando num tapete vermelho. E aí, cada nação, né, cada país com as suas bandeiras, os representantes nas laterais, esse cavaleiro prateado passando no meio. E aí o que acontece? Ele passando, e aí depois todas as nações seguiram esse cavaleiro. E na Bíblia fala que todas as nações vão se virar. É forte, irmãos. É forte. É porque às vezes passa muito despercebido muitas coisas. O outro exemplo, teve a bandeira, que ela é o símbolo, vamos dizer assim, das Olimpíadas, dos árbitros lá e tudo mais. Disseram que eles acharam a bandeira da forma incorreta, né? Que foi de cabeça para baixo. Só que aquilo ali ficou propósito. Para muitos, foi um erro que aconteceu, mas você sabe por quê? O que significa achar uma bandeira de cabeça para baixo? Alguém que vocês sabem. Quando um país ele é tomado por outro em guerra, e aquele outro país ele toma as terras, ou seja, toma posse daquelas terras, ele acha a bandeira do país que foi derrotado de cabeça para baixo, para falar que tomou conta daquela terra. Ou seja, para mim ficou claro, o anticristo tomou conta daquela cidade. Mais uma vez, para muitos passa despercebido, irmãos, mas a gente tem que estar atento aos detalhes. O mundo está aí. O inimigo, ele vem com um prato cheio para a gente entrar no gosto desse, oferecer coisas mundanas para você. Mas aqui na palavra de Deus fala para a gente guardar a palavra dele, seguir conforme os seus ensinamentos, conforme os seus direcionamentos, para que não venhamos ficar para a grande tribulação. São duas igrejas, conforme o pastor sempre fala, uma que vai subir e outra vai descer. E que a gente possa todos subir. Esse é o desejo da nossa igreja. Quando muitas igrejas pregam para vocês aí coisas mundanas, prosperidade financeira, isso é consequência, irmãos. A palavra de Deus fala: buscar o primeiro reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu não preciso ficar falando aqui para vocês, irmãos, vamos orar para Deus prosperar a sua vida. É consequência. Busca a Deus, seja correto, segue a palavra de Deus, que tudo vai bem na sua vida. A palavra é clara. E que venhamos, irmãos, para finalizar, que venhamos ser conforme a igreja de Filadélfia, que venhamos ser unidos. Às vezes, perante o mundo, a nossa igreja que é pequenininha, não tem força para nada. Acha que o povo que tem força é um grande templo, que carrega multidões, que levanta grandes obreiros, pessoas que fazem lives de milhões. Mas aí estão enganados, irmãos. Aonde Deus, o Espírito Santo não está presente, não tem transformação, não tem nada, não tem salvação, não tem nada. A gente tem que estar atento, irmãos, porque essas igrejas pregam. E
conforme o pastor falou, a gente tem que filtrar. Tem tantos pregadores aí que falam do Evangelho, que explicam a palavra. Tudo que eu falei aqui para vocês hoje não foi nem de mim, foi do Espírito Santo, foi orientação. A gente paga o preço aqui para estar aqui em cima. Jejum, ora, busca, o inimigo ataca, mas a gente busca, está aqui na palavra. Tudo que eu falei está na palavra. Que vocês busquem a Deus, porque o dia do Senhor está próximo. Muitos falam, até pessoas mundanas estão falando que a vinda do Senhor está próximo. Pessoa que nem serve religião está falando. Então que venhamos estar atentos e que venhamos ser espelho de igreja, que venhamos buscar o Senhor, independente da quantidade de membros que a gente tem, que está vindo à igreja, que possamos avivar, que venhamos entregar o nosso melhor para Deus aqui dentro, que venhamos buscar a Deus de todo o coração, que possamos sair daqui e ser a mesma pessoa lá fora, que a pessoa olhar para você e falar assim: ó, você está refletindo uma luz diferente, que é o Espírito Santo de Deus. Era isso, irmãos. Sem mais delongas, era a mensagem a qual eu queria passar para os irmãos. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de você estar disposto, com o coração aberto para estar ouvindo essa mensagem. Nada que saiu da minha boca foi coisa minha mesmo, foi bíblico e foi orientado por Deus. E que eu possa ter entregado tudo aquilo que Ele me direcionou a entregar. Peço aos irmãos que se colocam de pé, para a gente fazer uma oração e agradecer muito a Deus. Podemos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, mais uma vez nos colocando na Tua presença, Pai. Nós agradecemos a Ti, Senhor, tudo o que o Senhor tem feito, ó Pai, tudo o que o Senhor vai fazer. Pai, que venhamos, ó Pai, perseverar na fé, Senhor. Pai, que venhamos ser conduzidos, ó Pai, pelos caminhos, ó Pai, a qual o Senhor nos direcionou, Pai. Que venhamos guardar o coração, a palavra, a fé, Senhor, na Tua presença. Pai, que o Senhor venha nos direcionar, Pai, a ir embora aos nossos lares, ó Pai, sem impedimento, ó Pai, livre, ó Pai, de todo o mal, de qualquer ação do maligno, meu Senhor. Pai, que possamos guardar essa mensagem em nossos corações, ó Pai. Sei que o Senhor, Pai, está por vir, ó Pai, e que possamos estar preparados na Tua presença, ó Senhor, que possamos ser conduzidos, ó Pai, conforme a Tua casa, Senhor. Pai, essa igreja está aqui com portas abertas para recebê-lo, ó Papai, que possamos ser espelhos, ó Pai, de uma igreja, ó Pai, conforme foi a igreja de Filadélfia, Senhor. Pai, que o Senhor nos use, ó Pai, conforme a Tua vontade a cada dia, ó Senhor, que não venhamos envergonhar de falar o Teu nome, ó Pai, para qualquer pessoa que seja, ó Senhor. Tantas pessoas merecem de ouvir a Tua mensagem, ó Pai, e não tem oportunidade, ó Senhor. Pai, que o Senhor venha nos conceder a oportunidade, ó Pai, de gravar, ó Pai, a mensagem, ó Senhor, em seus corações, ó Pai. Que o Senhor nos oriente, ó Pai, esteja conosco, ó Senhor, de qualquer tipo de situação, ó Pai, o Senhor venha nos livrar, ó Pai, e aquilo, ó Pai, que é causa impossível, ó Senhor, para ti nada é possível. Pai, que o Senhor venha, ó Pai, realizar os sonhos dos seus filhos, ó Senhor, os projetos sejam realizados, ó Pai, e que venhamos buscá-lo a cada dia mais. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço ao Pai.